Glória a Deus. João, capítulo de número 20, verso de número 26. Queria aproveitar o ensejo e oferecer o culto em ações de graças a Deus, porque Deus abriu a porta para mim. Você pode dar uma glória a Deus? Deus é bom. Deus é bom. Bom, queridos, se eu puder ler, você diz aleluia. Está escrito assim, João 20, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Diga comigo, Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se ao meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E se você creu no que acabou de ler, pode tomar o teu assento glorificando o nome de Jesus. Eu estou feliz e vou me tomar do direito de abusar da boa vontade do irmão Luiz Felipe. Eu pedi para ele ungir aquele instrumento ali para ajudar o irmão Márcio. Se você quer escutar o instrumento de Luiz Felipe, diga glória a Deus. Viu? Não é vontade só minha, irmão Luiz. Aleluia. Mas isso é bom, irmãos. É bom. Certa vez, irmão, o rei de Judá-Josafá foi à peleja. Você conhece essa história, junto com Acabe e outro rei, e no meio do caminho descobriram que estavam sem água. Se voltava, morria de sede. Se continuasse fraco pela sede, perderia a peleja. Então ele virou e falou assim: existe algum homem de Deus aqui onde a palavra de Deus na sua boca seja verdade? Certo tem. E mandaram chamar então o profeta Eliseu. E o profeta olhou e falou assim: antes de eu profetizar, existe por um acaso um tangedor aí? E diz a palavra que depois que arrumaram o tangedor, enquanto o tangedor preenchia o seu instrumento, a boa e poderosa mão de Deus veio sobre o profeta para que ele profetizasse. Deus habita em meus louvores. Olha o tangedor preenchendo o instrumento, eu já sinto a boa e poderosa mão de Deus. Você sente aí a mão de Deus na sua vida? Então glorifique o nome dele. Aleluia. Queridos, eu me encontro nessa noite com um desafio. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, eu diria que o tema dela seria o fruto da fé de Tomé. E por que desafio? Você, a exemplo de mim, já estudou muitas vezes e percebeu que Tomé é aquele exemplo de fé pequena. Nós acabamos de ler. O Senhor Jesus entra dentro da sala onde estavam os seus discípulos, olha para Tomé e diz para ele: põe a mão aqui do lado e vê a minha mão e creia. Não seja incrédulo, mas seja crente. O próprio Deus adverte Tomé acerca da sua falta de fé. Posteriormente diz para ele: tu creu porque tu viu, mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. E Tomé fica estigmatizado no nosso meio até os dias de hoje como um homem de pequena fé, como um homem de pouca fé, como um homem sem fé nenhuma. Haja visto que até quando nós estamos muito duvidosos acerca de alguma coisa, nós dizemos, assim como Tomé, só acredito por fé. Contudo, eu gostaria de mostrar a você nessa noite que a fé de Tomé lhe rendeu frutos. E vamos ter isso nessa noite. Até mesmo para fazer com que você olhe para o nosso irmão Tomé de uma forma mais carinhosa. Porque a falta de fé dele neste
mais amado. Mas contar o testemunho na pele de João, sem João, não é fácil. Eu quero ver contar o testemunho de Tomé, na pele do Tomé. Olhar para a sua vida e contar o teu testemunho com a ótica de quem sai de fora, não é fácil. Eu quero ver contar o teu testemunho, ainda que sejam os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de lágrima, os seus momentos de tribulação e desespero, estando na tua fé. Aqui vai uma palavra de Deus para você que tem sido julgado, que as pessoas têm mal interpretado a sua existência, a sua vida. Não se preocupe, porque se elas estivessem na mesma ótica e na mesma pele que a sua, eles estariam encarando a vida de outra forma. A tua história estaria sendo contada de outro jeito. E fique tranquilo, o próprio Deus irá justificar o que tem acontecido contigo. Você crê? Recebe essa palavra e não glorifica o nome de Deus na sua vida. Mas antes de fazer uma reflexão sobre esse momento, para que você entenda esse momento de fraqueza de Tomé, eu preciso te reportar a um momento anterior. Eu preciso te reportar, te transportar a João 11, lá na história do irmão Lázaro. Quando chegou a notícia que Lázaro estava enfermo, e Jesus revela que Lázaro havia morrido, Jesus diz: vamos até a Judéia, eu preciso despertar Lázaro do seu sono. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mas Jesus, agora há pouco na Judéia quiseram te apedrejar, e tu diz: voltemos à Judéia. Porque Jesus, quando vinha apregoando acerca do reino, ele não se preocupava em massagear o ego de ninguém. Jesus não se preocupava em estar acalmando o coração da massa. Ele não queria alegrar os fariseus, os judeus, os doutores, os mestres da palavra que ouviam. Muito ao contrário, sempre que Jesus trazia uma palavra, era uma palavra de confronto, era uma palavra que fazia todo ouvinte que estava atento às suas palavras se remoer por dentro, brigar consigo mesmo, porque o Evangelho vem para mudar a ótica da nossa vida, e a sua ótica, ela só é transformada, ela só é mudada se a palavra causar em você conflito. Imagine você chegar aqui essa noite precisando de um consolo, dizendo: Deus, por favor, muda a minha história de vida, porque eu não aguento mais chorar. Aí Jesus sobe no monte, olha para você e te lança essa palavra aos ouvidos: bem-aventurado és tu quando chora, porque então tu serás consolado. Tu talvez esperasse Deus dizer para você: chuva com as lágrimas agora. Mas pelo contrário, ele está dizendo: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz és tu porque chora. Porque se tu nunca tivesse chorado, jamais iria viver a experiência de que teu Espírito te consolasse. E aqui vai uma palavra para você que chora, para você que precisa de um consolo. Não fique triste, tu viverás a experiência de ver Deus consolar a sua alma. Eu sinto que hoje é noite de vivermos experiências. Chegou o momento na tua vida de você não mais basear a tua fé naquilo que viveu o irmão da frente, viveu o irmão de trás, viveu o irmão do lado, da direita ou da esquerda, daquilo que viveu o irmão vizinho ou teu pai na fé. Chegou o momento de você basear a tua fé, de você estar alicerçando ela em experiências que você irá viver com Deus. Se você quer viver uma experiência com Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus.
ficaram calados, com a exceção de um homem. Esse homem foi Tomé. Tomé olha para os discípulos, para os seus irmãos de fé, de caminhada, para os seus irmãos de ministério, e diz: vamos com ele e morramos com ele. Quando eu ouço essa palavra de Tomé, eu primeiro percebo que ele não tinha nenhuma expectativa ou esperança de sobreviver à viagem. Ele disse: vamos para que morramos. Na cabeça de Tomé havia uma certeza: nós vamos chegar na Judeia. O nosso Senhor, o nosso Rabi, o nosso mestre, o nosso amigo irá morrer, mas nós morreremos com ele. Eu vejo um homem dizendo: eu estou disposto a morrer pelo meu amigo, eu estou disposto a morrer pelo meu mestre. Eu vejo um homem dizendo que não estava disposto a transitar por essa terra triste. Eu vejo um homem que não estava disposto a levantar no dia seguinte. Se o teu amigo não fosse a primeira missão a se ter, se o teu amigo não estivesse com ele, se o seu mestre não estivesse do lado dele, não valia a pena mais viver naquela terra. E infelizmente, parece que esse sentimento tem se esvaído dos discípulos de Jesus. As pessoas hoje abrem mão da sua vida por muitas coisas, porque perdeu o emprego, porque perdeu o namorado, porque perdeu a namorada, porque perdeu o esposo, perdeu a esposa, porque aconteceu alguma catástrofe na sua vida, porque foi levado a uma miséria, porque o chão lhe foi tirado, e a pessoa diz: eu não quero mais viver, e muitos são cabos da própria vida. Mas pouco se vê no nosso meio pessoas que estão dispostas a arriscarem a própria vida, se necessário for, por não abrir mão da presença do Mestre. Eu vejo aqui um homem que tinha como a presença do Mestre mais valioso do que a sua própria vida. Eu vejo um homem que, por amor ao seu amigo, porque Jesus lhe era amigo, estava disposto a abrir mão de sua própria vida. Eis aqui a única forma que se encontra de servir ao nosso bom Deus. Se não for por amor, nenhum de nós permanece na presença do Senhor. Nenhum de nós. É utopia e direcionar uma palavra e dizer para você: agora vai ser só vitória. Não. Você irá chorar muitas vezes. Você irá perder diversas outras. Você vai se sentir machucado, pequeno, encolhido no canto muitas outras vezes. Mas uma coisa eu te garanto: nunca, jamais tu irás se sentir desamparado, porque todas as vezes que tu estiveres em perigo, a mão do poderoso Deus virá em favor de você. Se tu amares o Mestre, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia tu se alegrará no Deus da tua salvação. Ainda que as portas se fechem, você continuará glorificando ao Deus Todo-Poderoso. E ainda que a tua vida esteja em perigo, tu, a exemplo de Paulo, irá dizer: o morrer para mim é lucro e o viver é ganho. Porque se vivo ganho almas, mas se morro me encontrarei com aquele que me reina para o Senhor. Estou te mostrando um homem sem fé, dizendo: eu morro por ele, não abro mão dele, não vale a pena viver sem ele. Os acontecimentos se dão durante a história, você conhece: via crucis, causa, julgamento, traição. O nosso mestre
começa a aparecer para aqueles que o amavam. Jesus começa a aparecer para os seus discípulos. Todos têm um testemunho: o mestre está vivo. Eu vi o mestre apareceu para mim, com uma exceção, o irmão Tomé. Porque quando Jesus veio ao culto, os irmãos reunidos, Tomé não se encontrava no culto. E eu fui pensando, por que Tomé não estava lá? É fácil deduzir. Não está escrito, mas eu creio. Imagina você, alguém que estava disposto a morrer por alguém. Esse alguém é preso. Devido às calúnias e às acusações injustas, esse alguém é julgado à morte, crucificado, morto, assassinado por uma culpa que não tinha. Imagina esse amigo como se encontrava. Com certeza triste, deprimido, jogado pelo canto, choramingando a ausência daquele que ele não queria sentir falta. Não tive a oportunidade de morrer com ele. Ele foi e me deixou só. Tomé retorna para a comunhão, porque às vezes nós olhamos para os irmãos que não estão mais do nosso lado e dizemos: o irmão está fraco. Amados, nós temos sempre que imaginar que existe um porquê de alguém que está sofrendo. Às vezes o irmão não está do nosso lado, não é porque ele é desinteressado, não é porque ele é fraco, não é porque ele está com preguiça, não é porque está frio, não é porque ele é de açougue, porque choveu ele não veio, não é simplesmente porque ele quis ficar em casa vendo televisão. Às vezes ele está tomado por uma tristeza tão profunda que ele não consegue trocar o rosto para o lado de fora de casa. E se nós tivermos ligado em Deus, nós seremos usados como boca do Senhor para ir até esse irmão, levar um consolo, trazer esperança, alegria de volta para essa vida, para que nós temos o regozijo de Deus ser sentado aí nessa cadeira que está vazia. Tomé retorna. E um dia de culto, junto com os irmãos. Os irmãos dizem: Jesus apareceu, e ele diz: eu não acredito. Rapaz, mas é verdade, eu estou dizendo para você, eu vi Jesus. Tá, você está me dizendo que viu, mas eu não acredito. Só acredito se eu ver as feridas e colocar o dedo nelas. Aí a gente olha e diz: o irmão Tomé não acreditou no testemunho dos irmãos. Aí eu preciso que você se lembre de novo de que ele quis pôr a sua vida em risco. Ele estava disposto a morrer junto do seu amigo. Imagina um homem que estava disposto a morrer pelo seu mestre. O seu mestre viu como ele persuade os outros amigos de ministério: vamos morrer com ele. E esse mesmo mestre que viu esse empenho aparece aos outros discípulos e não aparece para ele. Imagina, você diz aí: Senhor, estou disposto a morrer pelo Senhor. Deus olha do céu e contempla. É verdade. Jesus de repente abençoa, aparece, trabalha na vida de quem não teve a mesma coragem, desprendimento que você. A tua cabeça ia ficar confusa. Conhecendo a natureza do Deus amado, misericordioso e justo que você serve, você dizer: não é possível. Deus lembrar de quem não estava disposto a morrer por ele, e não se lembrar de mim, que pus o meu pescoço à prova, que estava disposto a não viver mais nessa terra se não fosse com ele. Eu não posso acreditar que esse meu amigo apareceu a todo mundo. Vemos para mim. Vê se não é assim que você se sente de vez em quando. Como é que pode, Senhor? Eu oro, eu jejuo, eu consagro-me. Sou fiel na sua casa, sou fiel à sua obra, sou fiel ao Senhor, te sirvo, meu Deus. Tu conheces meu coração, sabe como eu entreguei a minha vida a você. Como podes tu te lembrar de tanta gente, mas não consegues se lembrar
Vê se não é assim que você se sente quando está na prova e o céu parece estar de nós. Quando Deus usa o profeta do irmão do lado, da frente, de trás, mas parece que Deus esqueceu de você. Parece que Deus não te ouve mais. Parece que Deus não quer mais se lembrar de você. Eu acredito que a tua cabeça fica igual de Tomé. Eu acredito que qualquer um de nós ia ser tão incrédulo quanto Tomé foi. E quantas vezes nós pegamos o nosso amado irmão Tomé e dizemos: eis aí um camarada sem fé. Ou por quê? Vai a incredulidade dele. Nós estamos vendo aí um homem que estava profundamente magoado. Nós aí estamos vendo um homem que estava com um vazio muito grande na sua existência. E alguém com um vazio muito grande. Esse alguém não consegue ter fé. Conseguiu desenhar esse cenário na sua mente? Mas continue olhando para o cenário. No mesmo 8 dias depois, diz a palavra que Jesus entra aonde os discípulos estavam reunidos e diz: paz seja convosco. Estavam todos ali. E a primeira coisa que Jesus fez quando a presença dele se fez real no ambiente, foi desejar paz. Todas as vezes que Jesus chega na vida de alguém, a primeira coisa que Jesus promove é paz. Paz. Está tudo desmoronando, mas você está em paz. É por isso que ela excede todo entendimento. A conta está por vencer, mas você sente paz, porque Ele é o dono de toda a provisão. O médico te desenganou, mas você sente paz, porque o médico disse que não, mas o médico dos médicos ainda não deu a última palavra. Paz seja convosco. Naquele ambiente, irmã, um homem de pouca fé estava ali. Ele estava lá, pastor Alcino. Um homem de pouca fé. Mas essa palavra, paz seja convosco, ela também incluiu o homem de pouca fé. E essa é uma palavra para você que está ali: eu não tenho fé, não sei nem orar. O meu Jesus chegou aqui, o nosso Jesus, com o desejo de derramar paz até sobre a tua vida. Jesus chega: paz seja convosco. Olha para o nosso amado irmão Tomé e diz para ele: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Agora aqui, eu quero falar do fruto da fé dele. Eu disse a você que se fosse dar um tema, essa mensagem seria frutos da fé de Tomé. Tomé foi um camarada muito corajoso. Olhar para 10 amigos que junto com ele multiplicaram os pães, junto com ele expulsou demônios, junto com ele fez muitos milagres. O povo pentecostal purinho. Você imagina uma reunião onde o coxo fica curado, o leproso é purificado, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda, salta, corre por dentro da igreja glorificando a Deus. Esse culto com demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas, isso é um culto pentecostal. Maravilha! Se isso ocorre com maior frequência no nosso meio, a gente já ia chegar pelas portas de uma Toyotinha. Já fumegando. Ele olha para 10 homens acostumados a ver milagres. Os outros discípulos, mulheres que acompanharam, viram Jesus fazer tantas coisas e dizer: eu não acredito. Os camaradas ficaram. Eu não acredito. Ele disse: eu não vou basear a minha fé na experiência de vocês. Essa convicção é que você tem que ter.
Você tem que chegar com essa coragem de dizer para Deus: olha, Deus, eu só acredito se eu viver. Eu quero ver acontecer comigo. Você acha que foi à toa que eu disse para Gideão: vai nessa tua força? A força dele era de dizer a verdade, de indagar a Deus. Se é verdade que os nossos pais nos disseram: se tu és conosco, porque isso tudo nos sobrevém. Ele pôs a prova: eu estou cuidado para sobre mim, por que eu tenho que falhar tudo para pagar? Por que o meu povo não está unido? Diz para Deus: Deus faz comigo. Tu és Deus na minha vida. Me dá uma experiência nessa noite. Fala comigo, toca. Teu servo falou que ouviu o Senhor falar com ele. Fala no meu ouvido. Deus me visita. Faz eu sentir alguma coisa. Manifesta algo no meu ambiente. Faz alguma coisa na minha casa. Manifesta a tua glória e o teu poder. Mas eu preciso viver uma experiência contigo. Diz a Deus: eu quero viver. Eu não quero apenas fazer a minha fé naquilo que o meu irmão falou, do que o pregador pregou, do que me contaram, do testemunho que eu vi. Eu quero viver na minha vida. Eu quero ver. Eu quero impor a mão e ver o mãe curado. Como disseste, meus lábios têm o poder de profetizar bênçãos, pois eu quero profetizar e ver acontecer. Diz para Deus: eu quero. Não estou te ensinando nada que não seja bíblico, porque ele disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Pedi, pedi, pedi. Ele está falando de você ser constante naquilo que tu deseja, não é desejar agora e quando sair daqui na primeira tribulação você não deseja mais viver uma experiência com ele. É tu desejar agora, desejar amanhã, depois de amanhã também. E esse desejo tem que ser constante, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor teu Deus. E a gente só conhece Deus vivendo com Ele experiências. O irmão aí falou que sentiu a presença de Deus. Eu quero sentir também. O irmão está ali, já mandou em mistério, falou em mistério, recebeu. Eu quero também. Minha esposa está ali. Eu chorava. Quando eu vi, eu contava isso essa semana com o pastor Erasmo, com a pastora Alcida. Eu chorava.